Olá, nossos amigos do canal. É um privilégio ter você aqui no canal em família. Nós chegamos ao final dessa semana de estudos. Hoje é sexta-feira, 8 de dezembro, e você já sabe, hoje é dia da nossa recapitulação da lição. Nesta semana, a lição 10 trouxe o título Missão em favor dos não alcançados, parte 1. O verso para memorizar estava em Atos, capítulo 17, versículo 24. Nós lemos juntos a seguir. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Com essa leitura e com o tema em mente, nós vamos começar o nosso estudo, mas antes precisamos pedir a presença do Santo Espírito. Ale, ora conosco. Oremos. Querido Deus, amado Pai, agradecemos pelo estudo da lição que tivemos essa semana. Vamos agora recapitular o que aprendemos, que possamos fixar esses ensinamentos no nosso coração, nossa mente, que o Espírito Santo trabalhe ao nosso favor. Essa bênção nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na lição deste sábado, nós aprendemos sobre a missão de Paulo em Atenas. O nosso texto bíblico está baseado, como nós já vimos, no capítulo 17 de Atos, quando Paulo vai para Atenas e lá ele se depara com alguns grupos já estabelecidos ali em que ele poderia trabalhar. E um destes grupos eram grupos de judeus que ali se encontravam. Né? Era um grupo que ele conhecia bem, que já tinha uma base bíblica. Né? A lição vai dizer que era da própria carne, próprio sangue, ele já conhecia os costumes, as tradições deles. Então seria um grupo muito mais fácil de Paulo trabalhar ali em Atenas. Porém, a lição vai mostrar que ele tinha uma noção mais abrangente da sua missão, que ele tinha que alcançar outros grupos de pessoas. Outro grupo com o que Paulo poderia ter se satisfeito de trabalhar, a lição pontua, são os gentios piedosos. Gentios que eram convertidos ao judaísmo. Todos eles frequentavam ali na sinagoga, onde Paulo estava pregando já faziam 3 sábados. E a lição vai pontuar aqui, como Alexandre trouxe, que esse grupo de pessoas também já tinha uma base da fé, né? Vai dizer que eles tinham fundamento bíblico sobre o qual Paulo poderia edificar. Ou seja, eles haviam se convertido ao judaísmo e Paulo poderia usar esse conhecimento bíblico, essa fé já estabelecida, para apresentar Jesus Cristo a eles também. A lição dessa semana trabalha a missão em favor dos não alcançados. Então, Paulo, nós já vimos dois grupos que ele vai trabalhar, os judeus e os gentios piedosos. Mas Paulo entendia que a missão deveria ser total, abranger todas as pessoas. E ele sai da sinagoga, ele estava numa cidade, em Atenas, cidade grande, cheia de conhecimento, de sabedoria, de filosofia, e ele vai às praças, onde as pessoas se encontravam. E ele vai trabalhar com essas pessoas. Ele vai levar o conhecimento da palavra de Deus a partir de se misturar com essas pessoas. Ele também era um erudito, nós não podemos esquecer disso. Ele conhecia da filosofia, inclusive grega, e ele, a partir desse conhecimento, ele vai estabelecer uma ponte e começar um diálogo e pregar o Deus desconhecido para essas pessoas. E ao longo dessa semana, nosso estudo vai se concentrar exatamente no exemplo de Paulo ao lidar com esse grupo, com os não alcançados. A lição pontua para a gente que nós vamos ver como Paulo buscou alcançar essas pessoas e o que nós podemos aprender com as suas tentativas. No estudo desse domingo, nós vimos Paulo em Atenas, cumprindo a missão do Senhor numa cidade bem diferente de outros centros que ele já estava acostumado. Então, aqui ele vai encontrar os grupos presentes ali, os judeus, vai encontrar os gentios piedosos, e ele vai encontrar pessoas que não tinham nada a ver com a religião judaica. E ele vai, então, montar a estratégia para alcançar essas pessoas. A lição ela vai fazer uma aplicação desse cenário que Paulo encontrou ali em Atenas, que era de muita idolatria, para os nossos dias.
vai dizer que as grandes cidades, grandes centros de hoje, também existe muita idolatria. Embora nós, às vezes, não tenhamos essa sensibilidade de enxergar, porque isso está inserido na nossa cultura, no nosso dia a dia, mas é preciso nós termos essa ampliação do nosso entendimento de que existem pessoas que precisam conhecer o Evangelho, precisam de libertação. Então, assim como Paulo enxergou, nós também precisamos estar atento para esse grupo de pessoas. E é isso que o nosso estudo traz, né, Ale? Ale, pai, todos que estão conosco. Paulo teve esse sentimento de compaixão pelos atenienses. Ele se indignou com a situação que ele encontrou ali, de muita idolatria, né? Essa religiosidade idólatra que o povo tinha, mas ele entendeu que aquele povo pereceria, morreria longe dos caminhos de Deus sem conhecer o evangelho. E a lição traz isso para nós. Nós precisamos entender esse conceito da missão global, que o evangelho é para todos, deve alcançar todos os grupos de pessoas. Exatamente. E seguindo o exemplo de Jesus Cristo, Paulo vai se relacionar com as pessoas, vai aonde elas estavam. Até os atenienses tinham por costume se reunir em praça para fazer discussões filosóficas, falar dos novos deuses e etc, etc. Então ele vai ali aonde as pessoas estavam, mas ele vai consciente de que não podia abordá-lo da mesma maneira que ele tinha abordado outros grupos, os judeus, os gentios piedosos. Então ele vai entender que precisava se adaptar a partir do conhecimento de sua cultura, de seus deuses, ele vai trabalhar uma ponte que o ligasse a essas pessoas. Assim também nós, hoje, precisamos entender que nós precisamos nos adaptar quando nós estamos em missão, pois nós vamos nos deparar com diversos grupos de pessoas de outras culturas, que têm outras, enxergam a religião de outras formas, e nós precisamos fazer essas adaptações para poder ter efetividade na missão de Deus. No estudo dessa segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de ver Paulo em Atenas, levando a mensagem de Deus. Ele vai pregar em sinagogas, mas vai pregar também nas praças públicas. E ali a sua audiência, ao ouvi-lo, alguns disseram: que pregador é esse? Está pregando deuses estranhos aqui? E, de início, alguns ficaram desinteressados, mas outros surgiram a curiosidade, o interesse de conhecer um pouco melhor. E, a partir daí, ele vai ser convidado a pregar, a levar aquela mensagem daquele Deus estranho a um local específico chamado Areópago. E ali Paulo foi e pôde, então, começar uma missão mais próxima das pessoas, levando o evangelho eterno naquela cidade. Isso mesmo, pai. E não é difícil de entender, e a lição vai nos trazer essa compreensão, por que Paulo teve essa audiência. Né? Isso demonstra muito do comportamento dos moradores daquela cidade, porque Atenas era um grande centro cultural, filosófico na época. E eles eram bastante interessados no saber, no conhecimento, né? E Paulo estava ali levando uma nova doutrina, um discurso diferente do que eles estavam acostumados. Então, por isso, a razão dele ser levado para esse lugar para ser ouvido, porque aquela cidade já fazia parte da cultura deles, essa procura pelo saber, pelo entendimento. Exatamente. E esse interesse, essa sede pelo saber dos atenienses, deu a Paulo a oportunidade que ele precisava para falar de Deus, falar de Cristo e do Evangelho. Nós vamos ver que nessa oportunidade, a lição pontua que talvez Paulo tivesse orado para que o Espírito Santo o capacitasse, usando toda a sua capacidade oratória, de retórica. Mas o Espírito Santo viu outra oportunidade e atuou em Paulo na sua percepção. A lição vai comentar que o Espírito Santo usou ainda mais a percepção e o conhecimento que Paulo tinha adquirido nas ruas de Atenas.
mostrando aí a oportunidade que Paulo teve de se aproximar dos atenienses ao mostrar interesse por eles, pela cultura, pela sociedade, pela forma como eles viviam. E, Júnior, é importante, quando nós somos instrumento na mão do Espírito, o Espírito Santo nos conduz de maneira equilibrada. Paulo se familiarizou com a cultura dele, com os poetas deles, enfim, com a religiosidade deles. Isso é importante. Foi uma ponte que o ligou para poder começar um diálogo. Mas ele não perdeu de vista a mensagem. Ele diz aqui, nada me propus saber entre vocês, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Então, a mensagem central estava baseada em Cristo Jesus. Essa deve ser uma lição muito importante para nós. Na lição desta terça-feira, nós vamos continuar analisando o discurso de Paulo em Atenas e vamos tirar lições importantes para a nossa vida. A lição vai dizer que Paulo não menosprezou a falsa religião ou os falsos deuses dos atenienses. Isso é uma lição importante para nós, porque embora eles soubessem que eles estavam errados, ele foi respeitoso com eles. A lição vai dizer ainda que ele elogiou a devoção sincera deles. E ele viu isso um ponto de partida para apresentar o Deus verdadeiro. Um outro ponto a ser destacado é a humildade de Paulo. Mesmo conhecedor profundo da mensagem do Deus desconhecido, ele vai ser humilde, ele vai valorizar a fé dos atenienses, a religiosidade, como o Alexandre falou, e ele vai expor a mensagem evangélica de maneira que permitisse às pessoas entender a mensagem e, por elas mesmas, influenciadas pelo Espírito Santo, tomar sua decisão, mas sem menosprezar, sem arrogância, sem orgulho, de maneira humilde, e essa humildade é produção do Espírito Santo. E foi assim que Paulo encontrou a oportunidade nas ruas de Atenas, observando o comportamento, a cultura, a vida dos atenienses, de falar de Jesus, de falar do Evangelho. Na nossa leitura bíblica desse dia, nós vamos ver que ele encontrou um certo altar ao Deus desconhecido nas ruas de Atenas. E aproveitando-se dessa situação, ele disse: olha, esse Deus desconhecido que vocês adoram sem saber quem é o Deus que eu venho apresentar para vocês. Então ele aproveitou essa oportunidade, essa situação e expôs o Evangelho, Cristo, o seu ministério, a sua ressurreição, e teve a oportunidade ali de falar para os atenienses. Exatamente, Júnior. E essa sensibilidade de Paulo, logicamente que é produzida pelo Espírito Santo, abriu o caminho para que ele pudesse começar uma discussão, um diálogo e levar uma compreensão melhor às pessoas. A lição faz até uma pergunta, referindo-se aos atenienses. Eles estavam equivocados? Estavam errados? Estava. Mas não era o ambiente para Paulo falar dos erros deles. Era importante ele falar agora as verdades a partir do ponto em comum. E qual era o ponto em comum? O altar que ele encontrou do Deus desconhecido. E aí ele vai levar uma mensagem de esperança, uma mensagem que podia levar e levou salvação para eles. Muito bem, o estudo desta quarta-feira trouxe para nós a sequência desses episódios que se desenrolaram em Atenas, onde Paulo está pregando o evangelho, cumprindo a missão. Nós vamos tomar conhecimento no estudo de hoje que Paulo aproveitou essa oportunidade, essa audiência que deram para ele, de pregar um Deus amoroso, um Deus que se importa com os seres humanos, Deus criador do céu e da terra. E isso causou ali uma intriga na audiência de Paulo, né? Eles ficaram curiosos, porque os deuses que eles conheciam, os deuses da cultura deles, não eram deuses amorosos que se preocupavam com os humanos. Pelo contrário, nós temos relatos, nós temos notícias que eram deuses cruéis, que exigiam sacrifícios para aplacar sua ira, né? A lição vai considerar que a ideia de um Deus como que Paulo descreveu era um pensamento maravilhosamente intrigante para eles. Isso é importante, né, Júnior? Quando nós damos chance a Deus de ouvir a palavra de Deus, nós vamos dando os primeiros passos. E eles deram os primeiros passos.
E, embora Paulo tenha feito a ponte para chegar até eles, fosse o altar do Deus desconhecido, Paulo agora estava apresentando a eles um Deus que desejava ser conhecido pelo ser humano, desejava se relacionar com o ser humano. Então, essa é uma lição muito importante para nós. A história que nós estamos estudando só é para servir de referência para nós hoje. Hoje, Deus espera que nós possamos nos relacionar com Ele e dar passos maiores do que os atenienses deram. Nós vimos aqui no estudo, em Oséias 6, verso 13, que nós somos exortados a conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. É por isso que nós estamos no canal E Família todos os dias estudando a palavra de Deus. O estudo segue nos mostrando a compreensão de que provavelmente Lucas não deve ter registrado todo o discurso de Paulo, ele deve ter falado muito mais. E a lição nos apresenta alguns conceitos, um resumo do que Paulo havia dito ali no Areópago. O primeiro conceito que a lição traz diz assim: Paulo elogiou a consciência espiritual e a sinceridade deles. Nós estudamos isso em algumas lições, né? 2. Mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado algumas coisas que respeitava a partir do que tinha aprendido. Paulo encontrou pontos em comum ali entre eles. O 3. Contou sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender. 4. Compartilhou o aspecto de Deus de que precisavam desesperadamente. Deus existe, ama todos os seres humanos e não está distante de nós. Nós vimos na lição de hoje que Paulo apresentou esse Deus amoroso e que anseia estar próximo de nós, né? E o quinto e último aspecto diz assim: advertiu sobre o que significa rejeitar e conhecer o Deus que não conheciam. Exatamente. É muito importante no cumprimento da missão, você e todos nós entendermos que a mensagem de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser levada às pessoas, mas você não precisa e não, no geral, não deve fazer isso tudo de uma vez. Então, Paulo estava pregando ali, estava levando a mensagem evangélica e diz que ele os levou o mais longe que pôde. Mas é lógico que Paulo tinha muito mais a ensiná-los. Como nós aqui, nós temos muito mais a aprender, nós estamos aprendendo, né? E diz a lição, ela conclui falando que isso é um bom progresso. Nós estamos aprendendo nesse trimestre que a missão de Deus é a nossa missão. Então, que nós possamos pegar o exemplo de Paulo, que é um bom exemplo. E assim nós chegamos no estudo dessa quinta-feira. Nós vimos Paulo pregando em Atena, levando a mensagem, e ele construindo algum tipo de relacionamento, buscando na cultura dos atenienses ponte que pudesse abrir caminho para que ele pregasse o evangelho. Então, Paulo já havia encontrado naquela cultura um altar ao Deus desconhecido, agora ele vai citar escritores, poetas, que a partir daqueles poetas, ele vai pegar citações e vai poder levar as pessoas ao conhecimento, ir além, pensar. E essa é uma grande estratégia missionária. Precisamos conhecer a cultura das pessoas e fazer essa ligação para apresentar Cristo Jesus a elas. E após Paulo ter conquistado, né, a atenção da audiência ali dos atenienses, ele levou a mensagem em si para eles, apresentou realmente o Deus verdadeiro. E qual era essa mensagem? Ele apresentou a ressurreição de Jesus e a esperança que ela oferecia a todos eles. Então, a partir do momento que ele adquiriu essa atenção, ele apresentou essa mensagem. E a reação das pessoas foram diversas. A lição vai dizer que muitos acreditaram logo no discurso de Paulo, mas outros não, outros zombaram e outros quiseram ouvir um pouco mais. Então, Paulo teve aí a oportunidade de apresentar Jesus Cristo. E a partir desse momento em que Paulo conquistou a atenção, ele teve a oportunidade de falar
do Evangelho. E a lição vai pontuar exatamente isso. Tudo que nós fazemos, tudo que nós aprendemos ao longo desse estudo, das estratégias, de como nos aproximar das pessoas, nos identificarmos com elas, é para que elas tenham a oportunidade de ouvir a mensagem. Rejeitando, aceitando, querendo ouvir um pouco mais, é uma decisão dessas pessoas. Mas nós precisamos entender que em missão nós podemos usar dessas estratégias, desses aprendizados, para que as pessoas tenham a oportunidade de decidir por si mesmas o que elas vão fazer com a mensagem que receberam. É o que a lição, né, Júnior, fala no seu título, Cruzando uma Linha. Pessoas precisam tomar decisão. Agora, para tomar decisão, elas precisam ter ouvido. É preciso que elas tenham sido ensinadas, tenham recebido o conhecimento para que assim possam decidir. E foi isso que aconteceu, e é isso que aconteceu conosco, está acontecendo conosco. Nós recebemos a mensagem e tomamos uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.